Então, gente, olá, meu nome é Maria Augusta e nós somos estudantes de nutrição da Faculdade Federal de Juiz de Fora. E hoje nós iremos falar sobre alimentos orgânicos. O que é alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são aqueles alimentos que em sua produção, eles visam preservar o meio ambiente, preservar o solo, ou seja, não usam agrotóxicos como adubo químico, visando melhorar o alimento. No Brasil, as maiores regiões que produzem esse tipo de alimento são o Sudeste, tendo a maior produtividade, em seguida o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul do país. Conhecidos como os defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, produtos fitossanitários, os agrotóxicos nada mais são que produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos e carrapatos sob a justificativa de controlar doenças provocadas por esses vetores e regular o crescimento da vegetação tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Esses produtos têm seu uso tanto em atividades agrícolas e não agrícolas, como podemos relacionar a agricultura, o cultivo do solo, controle de lavoura, beneficiamento de setores, uma etapa de acompanhamento da lavoura, por exemplo, nas pastagens e nas florestas de plantação. Em efeitos não agrícolas, em uso não agrícola, nós temos o controle em florestas nativas e em lagos, açudes, por exemplo. A exposição a esses agrotóxicos podem causar doenças graves, dependendo do produto que foi utilizado, do tempo de exposição e da quantidade de produto absorvido no organismo. Todas essas, de maneira geral, quando se exposto em longo tempo, por longa duração, tendem a causar câncer. Inclusive, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é um dos responsáveis pela pesquisa sobre os produtos. Olá, meu nome é Lara, eu vou falar agora para vocês sobre os mitos e verdades sobre agricultura orgânica. Os orgânicos, eles são mais nutritivos e mais saborosos. Eles possuem mais antioxidantes e eles não possuem nenhum agentes químicos ou metais pesados. E agora vamos para as perguntas. Os orgânicos têm mais nutrientes que os convencionais? Verdade. Os orgânicos possuem mais nutrientes por não possuírem agrotóxicos, metais pesados ou agentes químicos. É a natureza agindo com a natureza. Os alimentos orgânicos, eles são mais caros? Verdade. Os alimentos orgânicos, por todo o cuidado e pela produção ser menor, eles encarecem mais do que os convencionais. Outra pergunta. Os orgânicos não precisam ser lavados? Mito. Tem que passar pelo processo de higienização, sim. Por conterem outros bichinhos como larvas, que se contaminado, o alimento pode levar a doenças patogênicas, como infecção e intoxicação alimentar na gente. Agora a gente está com Daniel Salles Pimenta, agrônomo, mestrado em fitotecnia, doutorado em produtos naturais e professor titular da UFJF. Daniel, eu vou te fazer umas perguntas e você vai me falar sobre mito ou verdade em relação à agricultura orgânica, o especialista que a gente tem. Primeiro, horta orgânica dá mais trabalho? Mito ou verdade? Mito. Por quê? Porque a horta sempre vai dar trabalho, a mão de obra a ser empregada é artesanal, A horta... Tem mais cuidado? Não, é mito, não tem maior gasto de mão de obra. Pode ter maior gasto de mão de obra se você for utilizar composto orgânico. Mas, por outro lado, você compensa custo-benefício, porque você compensa mão de obra para montar o composto, revirar o composto, botar lá no solo. Isso é um custo que você tem de mão de obra, mas, por outro lado, o que você tem de ganho de qualidade nutricional para as plantas, de vida no solo, dos micro-organismos, um monte de coisa que acontece em consequência, é muito mais vantagem. E outra pergunta, frutas e legumes fora de época podem ser orgânicos? Pode. Pode. Você pode ter uma produção fora da época normal,
pode não ser a melhor produção, mas você pode ter uma produção, mesmo que menor, mas o modelo agrícola sendo orgânico é outra história. Quando a gente fala de orgânico, a gente está falando do modelo agrícola. Então, são as práticas que são utilizadas no campo para a produção do alimento. E integral é a mesma coisa que orgânico? Não. Quando a gente tem arroz integral, por exemplo, o arroz integral ele é burilado de tal forma que ainda ficam algumas camadas de proteína, né? Ele pode não ser um produto orgânico, pode não vir de um modelo agrícola orgânico e ele ser integral. Então a questão do orgânico é um modelo. E qual é esse modelo? É não empregar produto químico como o adubo agrícola, que vai desencadear uma bola de neve para a utilização de insumos, outros insumos, em consequência dele. Um termo que a gente usa para isso, por exemplo, não só isso, mas por exemplo a trofobiose. Trofobiose é a utilização do adubo químico nitrogenado, o desequilíbrio da planta, porque ela foi adubada com adubo químico nitrogenado, consequentemente a planta fica com excesso de nitrogênio, aí desencadeia uma maior quantidade de pragas que vão sugar aquela planta, que são animais heterotróficos, fitófagos, e vão consumir aquelas plantas que estão com maior teor de aminoácidos, porque foi dado nitrogênio, produziu aminoácidos, mas não produziu proteína suficiente para converter no crescimento da planta. E aí fica aquele engarrafamento de aminoácidos, e aí você tem um aumento de praga. Aumentou a quantidade de praga, as pragas são vetores de doenças, você tem aumento das doenças. Então a bola de neve, a partir da sua adubação nitrogenada desequilibrada lá no começo, você tem como consequência maior incidência de praga, maior incidência de doença. Isso tudo gera a necessidade para o agricultor da utilização de agrotóxicos. Em relação ao que você falou também, fechando com a última pergunta, que muita gente deve achar porque a agricultura orgânica ela é mais saudável, não tem aditivos químicos, não tem agrotóxicos, não tem metais pesados. Os orgânicos, eles são melhores para perder peso? Mito ou verdade? Mito, né? Porque a pessoa pode comer muito, mesmo sendo orgânico, né? Porque pensa por ser saudável, deve ser melhor para emagrecer, mas isso é mito, né? Eu queria falar um pouquinho, que você tocou num ponto que também é importante, é um detalhe interessante, que é a questão do metal pesado. Quando a gente usa composto orgânico produzido no lixão, numa grande cidade, às vezes a pessoa pode achar assim, porque aqui na minha cidade o lixo é reciclado. E tudo que é orgânico a gente faz um composto e ele pode ser utilizado na agricultura. Tem que tomar muito cuidado, porque esse composto obtido a partir do lixão, ele vai com muito metal pesado, então ele só serve para plantas ornamentais, não vai servir para alimentos, porque senão esses alimentos vão ficar cheios de metal pesado e a gente vai comer metal pesado. Tá. Certinho. Foi isso. Meu nome é Davi e agora eu vou falar um pouco sobre a acessibilidade dos alimentos orgânicos e se é possível ou não. Em geral não, por causa do preço deles, que são mais elevados, já que é uma produtividade menor, pois não são usados adubos químicos e os herbicidas, o que exige também uma maior atenção e mão de obra nesses cultivos. Em paralelo, os não orgânicos eles são mais baratos exatamente por causa da alta produtividade que existe e a alta demanda do mercado, que não acontece nos orgânicos por causa que é um mercado em ascensão ainda, né? Fora o baixo apoio e incentivo do governo, né? O que vai justificar ali o preço elevado desses alimentos. Há também os selos de cultivo orgânico, né? Que garantem a precedência daquele alimento, se ele foi natural ou não. E assim, para serem disponibilizados é necessário um investimento pelo produtor, o que vai refletir também no preço final daquele produto. Além também da falta de espaços físicos em grande escala para essas práticas orgânicas, o que vai
gerar também esse aumento naqueles preços. É possível ver essa diferença de preço, né, em mercados, que a gente encontra em supermercados, hortifrutis, e também nas feiras. Só que assim, nas feiras pode ser que haja uma equivalência entre os preços, ao depender do produto, da região, da época do ano e do meio de produção. Só que assim, geralmente tem essa disparidade, com os orgânicos sendo mais caros. E por fim, a gente queria também entender um pouco do perfil da galera que compra esses produtos e consome. E por uma pesquisa que a gente encontrou num artigo de 2018, que fez esse levantamento, foi possível conferir que os orgânicos eles são mais consumidos e procurados por mulheres ali entre 30 e 60 anos, com nível de escolaridade, com nível superior de escolaridade e com uma alta escala de renda. Então assim, voltando lá no início, os alimentos orgânicos, eles são acessíveis ou não? Sim e não, né? Porque eles são muito fáceis de encontrar hoje em dia, né? O mercado em ascensão, como eu falei. Só que na prática não é, porque a maioria da população não tem esse nível elevado de renda para poder consumir e ter essa prática de natural, né? Como os alimentos orgânicos necessitam. Meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar um pouco de como a ação do agrotóxico afeta a saúde humana. E eu vou exemplificar com relatos reais presentes no documentário O Veneno Está na Mesa. Para começar, o uso de agrotóxico é prejudicial à saúde humana, ela é deletéria e muitas vezes fatal, tendo quadros desde tonturas, náuseas, até quadros mais sérios de lesão hepática e cânceres. E a gente tem os efeitos agudos, que são o efeito logo após a exposição do produto. No meu caso da mulher que inalou o agrotóxico e isso afetou a sua função neural e automaticamente os movimentos da perna dela. Então, a inalação prejudicou a sua função de andar. E a gente também tem os efeitos crônicos, que são decorrentes de semanas, anos usando o agrotóxico. A mulher do vídeo, ela relata no documentário que ela perdeu o marido devido à longa exposição, o manuseio com o agrotóxico. Ele teve alteração na sua função hepática, levando a óbito. Bom, gente, meu nome é Tainá e eu vou falar para vocês um pouquinho de onde vocês podem encontrar alimentos orgânicos aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora nós temos as famosas feiras que acontecem todos os dias da semana e a mais conhecida é a feira de domingo que acontece na Avenida 7. Porém, acontece feira de segunda a domingo, só que em determinados bairros. Manuel Honório, São Pedro. E nessas feiras, os agricultores que vendem os produtos lá, vendem produtos que não são orgânicos, mas não tem adição de agrotóxicos, então são mais saudáveis e também alguns vendem os produtos orgânicos. Se vocês quiserem uma feira com só alimentos orgânicos, tem a feira Mojico, que acontece todo sábado na Pracinha do Bom Pastor, de 8 a meio-dia. Eles também têm um Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, onde tem a Cesta Mojico. Vocês podem estar adquirindo os produtos da feira, não só no sábado. Também tem um agricultor orgânico de uma família que chama Vivo Orgânico JF, que eles também vendem nessa Mojico, mas não só aos sábados. Vocês também podem pedir por delivery, que eles entregam por toda Juiz de Fora. Uma outra forma de vocês adquirirem esses produtos orgânicos são na Horta do Graminha, e lá vocês podem encontrar também de segunda a domingo esses alimentos orgânicos. Também tem um site do Sebrae, que tem lá todos os agricultores de Juiz de Fora e é onde vocês podem encontrar esses alimentos orgânicos. O link desse site vai estar na descrição. Eu tô ficando cega. Alguns bairros. Tem no Manuel Honório, São Pedro. As maiores regiões que travei. Parei que saiu do meu papel. Orgânicos, eles são mais nutritivos e... Ai, que saco! Eu já vendo como aquelas edições que vou ter que fazer depois. Bom, agora eu vou falar. Não vai precisar de uma mão de obra, mas... Volta aqui. O Sebrae. Eu sei que tá filmando. Eu. Vai, Larinha. Pode.